pés do meu amado, que em outro lugar. O teu sorriso, Jesus. Teu sorriso traz vida para mim. Tuas asas nós encontramos o nosso descanso. Tuas asas me fazem dançar, na sombra de tua mão descanso. Resposta, alento pro meu coração. Teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, eu prefiro estar. Eu não sei quantos aqui gostam de ler, ver jornal, mas alguns dados que para mim foram um pouco assustador. O primeiro dado, não sei quantos ficaram sabendo aqui, nesse mês, 2 estudantes se suicidaram numa universidade de São Paulo. Num espaço de 15 dias, 2 jovens se suicidaram numa universidade de São Paulo. Uma universidade que tem um alto índice de aprovação, uma universidade muito renomada. Em 15 dias, 2 jovens se suicidaram e está acontecendo uma grande movimentação de professores, porque aconteceu no primeiro jovem que se suicidou, na escola, né? Os amigos, eles ficaram desesperados e a direção do colégio, ele começou a procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, orientação, e eles iriam estar fazendo dentro daquela semana rodas de orientação quando aconteceu o segundo suicídio de um menino de uma outra turma, mas porém da mesma escola. Eu também não sei quantos estão vendo as notícias do índice de estudantes de medicina se suicidando. Só nesse ano foram 5. O suicídio de um estudante de engenharia em Minas Gerais. Eu não sei quantos têm visto, mas lógico, né, que alguns canais que a gente assiste nunca vão promover, nunca vão divulgar, mas o suicídio de muitos policiais militares. Aconteceu no mês de fevereiro que 2 policiais militares se suicidaram em menos de 10 horas. Quando eles estavam chorando a morte do primeiro amigo, em 10 horas o outro se matou.
Eu não sei quantos passaram pela banca semana passada e uma revista da Veja ou da Isto É, eu não sei, estava falando sobre depressão infantil. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso nos anos passados, mas agora existe uma revista sobre criança em depressão. Eu não sei quantos aqui em 2009 ficaram sabendo, porém veio aqui a Damares e em dezembro de 2009 houve um decreto presidencial. Porque eu acredito, querido, que Deus institui autoridade, Deus coloca autoridade, a Bíblia manda a gente honrar, manda a gente obedecer, manda a gente interceder pela autoridade. Então, o nosso governo é a nossa autoridade e do governo também emana coisas espirituais pela nação, para a nação, dá para entender? Então, em 2009 houve um decreto presidencial dizendo assim, esse decreto dizia, reconhecer e incluir nos itens de informação do serviço público, testemunho, todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Com base na desconstrução da heteronormatividade, com base na desconstrução, ou seja, eu não quero que vocês ajudem a família, eu estou fazendo um decreto, dando liberdade para que o conceito, o princípio da família seja desconstruído. Depois você que quiser ver, é o decreto 7.037, tá bom? Isso em 2009. Então, não sei se você já começa a conseguir associar que de 2009 para cá muitas coisas ficaram muito intensas para a família. Nós temos aí uma guerra pelo aborto, porque aborto que legaliza, que não legaliza, até quantos meses, não sei o quê, já querem aprovar o aborto em 8 meses, até 8 meses, querido. Eu não sei como é que faria um aborto com uma criança de 8 meses. Nós temos também a redução da idade de consentimento sexual no Brasil. Estava falando esses dias isso com os adolescentes. Porque a idade de consentimento sexual, por que eu estou falando isso, amado? Porque a igreja ela tem que ser provida de informação, amém? Você tem que ser provido de informação, não é só o que a mídia quer que você pense, é o que de fato está acontecendo na nação. É o que de fato está por trás do bastidor. Então não é só o que, o jornal que joga lá um número que eu acredito, a revista fala, nossa, olha quantos milhões de crianças transexuais. Meu Deus, já tem tudo isso de criança. Você acredita em tudo que você vê, em tudo que você lê. Então, a igreja precisa de informação. A redução da idade de consentimento sexual no Brasil foi para 14 anos. Ou seja, uma menina de 14 anos... ela pode ter um relacionamento sexual com um homem de 40, de 50, e ela consentindo com essa relação sexual, a mãe dessa menina, é isso que o Estado está dizendo, não pode de maneira nenhuma entrar com qualquer tipo em defesa da filha, porque afinal, com 14 anos, a nação está otorgando uma maturidade para essa menina decidir que ela quer se relacionar com qualquer pessoa de qualquer idade. Então isso não é abuso, porque com 14 anos, a nossa nação, ela já pode ter esse consentimento, ela é madura o suficiente para isso. Nós temos também as crianças transgêneros, né? Ou seja, as crianças, elas são extremamente competentes para decidir o que elas querem ser. É isso que o Estado tem dito. Então, uma criança, ela pode escolher se ela quer ser menino, que ela quer ser menina, se ela quer ser os dois. Então, começa a ver uns papos assim, então meu chá de bebê vai ser nude. Nude, porque não é nem rosa nem azul, porque eu amo tanto meu filho que eu vou dar a liberdade de ele ser o que ele quiser. Então, a festa, tem mães que já enviam convite, nem rosa nem azul, tudo bege, marrom, eu já vi. Cinza. Ok. Nós vemos também programas que incentivam a relação entre família, de pai com filha. Isso é um escândalo no início, depois começa algumas pessoas a discutir, fazer uma discussão. Mas é muito incoerente isso, né, queridos, na nação.
Porque você vê, então, uma criança, ela pode decidir o que ela quer ser, porque ela tem maturidade para isso. Uma menina de 14 anos tem maturidade para decidir com quem e com quantos e com que idade ela pode se relacionar sexualmente. Mas realmente um jovem de 18 anos, se ele mata alguém, ele não tem maturidade para ser preso. Existe uma incoerência na nação, né? Existe alguém que está se esforçando muito para desconstruir, de fato, a família. E onde é que isso começa? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis 1, a partir do 26, vamos lá, diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Quando eu leio Gênesis 1, a partir do 26, eu vejo que Deus, ele deu o que para o homem? Vamos lá. No versículo 26, ele disse assim, domine ele. Domine quem? O homem. Domine ele. E depois Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, ele começa a discorrer o que ele dá para o homem. E ele fala, olha filho, eu te dou todas as árvores. Eu te dou todos os peixes. Eu te dou todos os vegetais. Eu te dou toda a autoridade para que você governe naquilo que eu criei. Você tem autoridade para exercer esse governo. Essa foi a autoridade que Deus nos deu, para dominar a terra que Ele fez, amém? Porque o que acontece, querido, o problema, muitas vezes está na nossa mente. Nós não temos ideia do tamanho da autoridade que nós temos para exercer nas obras do inimigo que se levantam contra você. Olha só. O problema é que existe um bloqueio na mente das pessoas hoje, lógico, por um excesso de distração. Nossa, eu passei esse mês inteiro lendo o livro. Não, eu passei o dia todo no WhatsApp, eu passei no Facebook, eu passei no Twitter. Nossa, agora o que eu vou colocar no meu status? Será que eu coloco essa roupa? Agora o status, não, essa roupa ficou melhor. Eu vou tirar uma foto de eu na praia? Não, no status todo mundo vai ver, né? Então, não, eu passo o dia inteiro me preocupando com o meu status e, na verdade, são distrações, porque existem fortalezas da minha mente que não deixam eu entender, eu absorver o tamanho da autoridade que me foi me dada aqui nessa terra. Então, querida, eu vou falar para você que tem crente, tem cristão, que não tem noção do valor do sangue que Cristo pagou por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, olha aqui, quando Jesus morreu na cruz, e aquele sangue foi vertido na cruz, quando aquele homem se sacrificou por você, já sabendo que nós não prestaríamos, já sabendo que nós não valeríamos nada, já sabendo que nós erraríamos muito, quando Ele derramou aquele sangue, Ele anulou as acusações do inimigo contra a tua vida e outorgou você, intitulou você como dono, com domínio, com poder para você destruir o que se levantar contra a tua vida. E o que o diabo faz então? Ele lança uma mentira. Porque o diabo trabalha em cima de mentira.
O diabo trabalha em cima de cadeia. O diabo trabalha em cima de... A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é muito bom, querido. Tu está achando que ele quer que você se liberte? Você acha que ele quer que as coisas fluam no teu casamento, na tua família? Você acha que ele quer que os seus sonhos se concretizem? Ele trabalha em cima de uma mentira para que você não saiba. Porque o dia que você descobrir a autoridade de Deus que você tem na tua vida, querido, você pode ter certeza que é tu levantar a mão, os demônios saem correndo. Deus falou para o homem, domine. Existe um domínio na nossa vida, existe uma autoridade. Eu quero que você saia daqui forte nessa noite. Eu quero que você saia daqui sabendo que existe um poder dentro de você. Eu quero que você saia daqui, querido, sabendo que não foi qualquer coisa que aconteceu na cruz. Não foi. Aquele sangue foi para te dar um domínio sobre essa terra. Então o sistema vem e domina você. Então a mídia vem e domina você. Então a vaidade vem e domina você. Então as novidades vêm e dominam você. Daí a gente vira um crente bonito, que congrega numa igreja bonita, mas que não tem poder na vida, que não tem autoridade de Deus na vida. Vive uma geração de crente doente de alma. Deus nos deu um domínio. Deus te deu um poder. Não aceite isso que está acontecendo dentro da sua casa. Deus te deu um poder. Ele está aí. Ele está aí com você. Ele está com você. Por que que a palavra diz que o inimigo se levanta e constrói fortalezas contra o entendimento da palavra? O cara não é burro. Ele sabe que o dia que tu abrir a tua mente para entender o que a Bíblia diz, acabou para ele. Já era. Tem gente que prega assim: o diabo não tem poder. Mentira. O diabo tem poder. Tem muito poder. Tem muito, querido. Mas o meu Deus, mas o nosso Deus não se importa com esse valente, porque Ele é mais valente. Ele tem mais poder de quem já tem poder, querido. Se o diabo ele pega e destrói as coisas, Deus vem e reconstrói. Deus levanta você, Deus ergue você, Deus faz um milagre em você. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem essa autoridade de falar para as trevas: paralise. Em nome do sangue de Jesus, paralise. Esse domínio está em você. Você tem que governar. E a gente vai falar um pouco sobre educação. Eu fui ver sobre educação. O original de educação no latim, ele quer dizer conduzir ou direcionar para fora. Conduzir ou direcionar para fora. Para fora do quê? Para fora de você mesmo, para fora de um ambiente de conforto. É a preparação que conduz você para atuar em outros locais. Então, educar é conduzir, é instruir, é direcionar alguém. Então, eu quero levar isso para todos os níveis da sociedade, não só para os pais, porque os pais têm o dever de educar, de conduzir, mas os professores também. Tem um professor aqui? Os professores também têm o dever de educar. Os mestres também têm o dever de educar. A igreja também tem o dever de conduzir. A igreja também tem o dever de direcionar uma geração. Quanto mais os pais. Eu não sei se eu já falei aqui, eu estava um dia fazendo uma visita na casa de uma conhecida minha, e ela tem 2 filhos pequenos assim também. E eu estava na cozinha conversando com ela, e daqui a pouco, um pega para capar lá no quarto. Meu cabelo, pai! Tá um menino e uma menina. Eu falei, meu Deus, que alguém vai sair sangue desse negócio aí. E ela super calma, fazendo café. E eu já, assim. Daí ela, não, calma. O meu pediatra, ele é um pediatra comportamental. E ele disse para eu não interferir, que eles vão se resolver.
Nós, como igreja, temos o dever de conduzir uma geração para que a próxima geração seja melhor que a nossa geração. Então, eu estava vendo alguns dados, até conversando com o pastor Damião, que no Brasil existe 166 milhões de cristãos, envolvendo evangélicos e católicos. Então, a população seria 86% cristã, com os princípios cristãos. Querido, se eu tenho uma população 86% cristã e 166 milhões de pessoas que têm os princípios cristãos na nação, então isso me faz refletir que a nossa nação deveria, no mínimo, estar caminhando para uma sociedade equilibrada. Equilíbrio. Sim? Não parece que é o que está acontecendo. Porque nós temos entregado o domínio do que Deus nos deu. Nós temos entregado esse domínio para mais alguém. Então, aonde está o problema? Se os pais são responsáveis por conduzir, por orientar, por formar, para que esse ser que está sendo conduzido possa sair para fora, possa aflorar, possa desabrochar, possa construir dentro dele a sua ética, construir o seu temperamento, construir as coisas, sabe, essas incógnitas que a criança tem, nós temos que estar ali. Então, no que a gente está falhando? Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, a Miriam até falou, né? É um texto que eu gosto muito. Em Deuteronômio 6, a partir do 5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver que se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O que eu achei interessante é que no versículo 7 ele fala de persistência, né? E persistir é diferente de insistir. Uma coisa é você insistir em algo, outra coisa é você persistir em algo. Então, a insistência, ela acontece assim, quando a gente faz tudo sempre da mesma forma, você insiste. Dá errado, você aplica o mesmo método, você insiste naquele método. Daí dá errado, você aplica o mesmo método, então você está insistindo em um método. Isso é insistência. Mas persistência fala sobre você mudar o método até que algo dê certo. Se você persistir, é assim, você faz algo, dá errado. Daí você muda a estratégia, dá errado. Daí você vem pela direita, dá errado. Daí você vem pela esquerda, dá errado. Daí você vai pelo meio e dá certo. Então é lógico que nós estamos falhando em alguma coisa, na nossa falta de tempo. Que não é novidade. Porque quando a palavra começa a falar aqui sobre conversar de manhã e à noite, vamos ver bem para o começo. Converse quando estiver sentado em casa. Tipo, sentar em casa, oi? Sentar em casa? Eu não sento em casa. Vamos começar por sentar, né? Então, quando estiver sentado em casa, você senta na sua casa? Porque não sei se sou só eu, né? Que não sento em casa. Enfim. Quando estiver andando pelo caminho, gente, quando está andando, você está fazendo o quê quando está andando na rua? Fala para mim. Não, fala só para você, vai, para não passar vergonha. Você está assim, ó. Então, em casa a gente não senta. Na rua, a gente também não dá para conversar muito, porque tem N coisas que a gente tem que resolver, que a gente acha que vai adiantar se resolver pelo WhatsApp. Quando a gente chegar em um local, se a gente adiantar de resolver pelo WhatsApp, vai ser mais fácil, mas na verdade complica toda a nossa vida. Porque você acha que o seu tempo vai sobrar e no final o seu tempo falta. Quando se deitar e quando se levantar. Gente, eu nem durmo, como é que eu vou deitar? Com 3 filhos, um de 6, um de 3 e um de 1, eu nem durmo. Como assim deitar? Sabe o que é deitar, Felipe? Não sabe o que é deitar. Quando você deita, levanta de novo. Qual tem sido a nossa falha? O tempo. Eu li um livro, eu gosto muito desse livro, da Dev, A Experiência da Mesa.
E ela começa a dizer, né, eu já falei aqui, que ela e o marido dela, conferencista de família, de casais nos Estados Unidos, e os índices de divórcio crescendo dentro da igreja, até um dia que ela parou e falou com Deus, Deus, não é possível, se eu estou há 30 anos no ministério de família, e as famílias estão pior do que há 30 anos atrás, eu estou trabalhando errado. Me mostra onde está sendo a falha. E foi muito interessante como Deus revelou para ela, e Deus pôs essa palavra na mente dela, mesa. E ela foi pesquisar todos os versículos que tinham de mesa na Bíblia, e tudo Deus foi ministrando na vida dela, e ela esboça muito isso no livro, né? Ela vai fluindo no livro falando sobre isso, que nós não nos assentamos mais à mesa, não olhamos mais nos olhos dos nossos filhos, do nosso marido, não conversamos, porque você está na mesa, você está tentando adiantar o trabalho. Você está na mesa, você está mandando a mensagem que você já vai almoçar, que você já vai para o trabalho, então você está adiantando. Então você está na mesa, mas você não está. É que nem tem gente que está aqui, tem gente que não está, mas não está. Sabe? Daí quando a gente está na igreja e não está ao mesmo tempo, daí as coisas acontecem na nossa vida, daí a gente queria que aquele dia a gente tivesse. Porque se você tivesse de corpo e alma naquele dia, você teria escutado o que você precisaria fazer para quando a luta chegasse, você vencer. Mas tem gente que não vence, porque vem para a igreja e não está aqui, de alma, de coração. Então, lógico que a gente falta na nossa falta de tempo, a gente falha nisso. Dá muito trabalho educar, querido. Olha, não sei as mães de plantão. Deus dá cada carga segundo quem pode carregar aí, né? Eu estou nessa vibe, querido. Porque, ó, eu tenho 3 pequenos. Às vezes, o William grita lá do quarto, mãe, cadê o meu álbum da Copa? Jesus, sangue de Jesus, esse álbum da Copa, querida. É bom que eu não descubra quem inventou fazer um álbum da Copa. E, não sei, William, vai não sei onde, da estande, daí a Nicole, mãe, o leite, daí a Manu, mamá, daí o Felipe abre a porta, moça, viu que eu estou remando? Fala, não, fica quieto. Não dá mais um? Dá, gente. Meu Deus, oh, mãe, você é muito acionada muitas vezes, educada há muito trabalho. Você trabalha com repetição, é muito mais fácil ligar a televisão, porque você trabalha com repetição, querido. Então, o que acontece? Você terceiriza isso. Essa falta de tempo você tenta suprir. Porque o seu filho vê você no celular. O seu filho vê, querido. O seu filho vê. E existem 2 coisas que os pais têm que ser na vida dos filhos. A primeira coisa que eles têm que ser na vida dos filhos, eu vejo, eles têm que ser pessoas que reconciliem seus filhos com Cristo. Porque o maior ministério, amado, presta atenção, que nos foi deixado como cristãos, foi o ministério da reconciliação. O que Deus fez através de Cristo, nós estamos aqui para fazer também. Os pais são um canal que Deus usa. Você que é pai, você que é mãe, você é uma referência de autoridade máxima. Eu brinco com o Felipe que eu tento ensinar do jeito certo. Mamãe, quem manda em casa? Eu penso, mentira, eu não penso. Eu falo, papai. É papai. Daí chegou um dia, o William falou, pai, eu posso tomar Danone? Ele falou, pergunta para a mãe, William. Daí na mesma hora a gente estava para sair, pai, eu quero pôr esse tênis azul, posso? Pergunta para a mãe, William. Ô pai, mas essa camisa? Pergunta, ô pai, mas não é você que manda em casa, pai? Eu lá do quarto ouvi o questionamento. Quieta fiquei. Eu queria ouvir a resposta. E o Felipe tentou explicar, não sei se ele entendeu. A questão é, querido, que existe uma ordem certa para as coisas acontecerem e funcionarem. Porque quando você trabalha em equipe, cada um tem a sua função, tanto na zaga quanto no ataque. Mas o importante é que o coração do seu filho seja pastoreado. Daí o Felipe brinca. Minha mulher manda em casa, mas quem manda na minha mulher sou eu. Deixa ele, né? Porque o lar precisa de uma autoridade. Então, o que eu quero dizer com isso? Os pais são referência de autoridade máxima aos filhos. E nos foi deixado esse ministério da reconciliação. 2 coisas que os pais têm o dever, a obrigação de ser na vida do seu filho. Sabe por quê, querido? Eu vou dizer uma coisa para você. Estar em uma igreja e criar o seu filho no departamento infantil da nossa igreja não salva a alma dele.
Nós temos uma igreja que tem cultos de família, que prega sobre família, não salva uma geração. Ter crianças aqui que dançam, que cantam, que coisa linda, que chora, a gente teve na Páscoa, teve depois, vai ter um dia das mães. Não, tudo isso é uma semente, mas só isso não é o suficiente. Porque o cristão acha que ele é uma máquina de fazer filho crente. E nós não somos máquinas de fazer filhos crentes. Nós somos pais responsáveis por fazer e trazer a revelação de Deus para a vida do nosso filho. Você não tem capacidade. Foi você que fez a orelha do teu filho? Foi você que fez o olho do teu filho? Foi você que fez a boca do teu filho, os olhos do teu filho? Foi você que fez as pernas? Não foi você, não tem, querido, o poder da vida. Você tem a responsabilidade de mostrar a vida de Deus e trazer essa vida para a sua casa. Porque nós somos ministros desse evangelho. O que diz em 2 Coríntios, Paulo diz, nós somos embaixadores desse evangelho, desse Cristo. Então eu sou representante. Se uma multinacional manda um representante até um cliente, quando esse cliente pisa naquela empresa reconhece que aquela pessoa representa, está em nome de. É muito bonitinho todo mundo aqui sentado, mas eu vou te dizer, querido, que nós somos seres espirituais. Existe um mundo espiritual. Tem gente que tenta não ver isso, mas existe. Existe um mundo, existe uma guerra travada pela sua família. Existe uma guerra acontecendo para que você perca o seu casamento. Existe uma guerra acontecendo para que você perca os seus filhos. Existe uma guerra acontecendo para que você perca a fidelidade do seu marido. Existe uma guerra porque nós somos seres espirituais, então existe um mundo espiritual acontecendo que nós precisamos saber combater da maneira certa nesse mundo. Então não fique confiando em igreja, não fique confiando em pastor, seja o ministro do seu lar. Seja o pastor da sua casa. Não basta educar filho, você tem que pastorear o coração do filho. Eu já disse isso aqui. Porque pastorear coração é difícil. Você orientar comportamento é uma coisa, mas pastorear o comportamento é outra coisa. Quando você vê uma criança pegar uma coisa que não é dela e enfiar no bolso, isso é um comportamento errado. Daí tem mãe que faz o Instagram, não sei o que, olha, não pode, viu, tal. Você tem que pastorear, você tem que falar, filho, vem aqui. Nós temos que ter temor à palavra do Senhor. Por que não pode tal desenho? Não vou, rotular. Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Porque é do diabo. Tudo é do diabo. Sabe por quê? Porque você não tem palavra para dizer para o seu filho, então você fala que é do diabo. É mais fácil para você falar que é do diabo, do que você ir estudar, do que você ir ler, do que você ir conhecer o que Deus tem sobre aquilo para a vida do seu filho. Deus tem promessa para os nossos filhos, querido. A gente não faz filho para ir para o inferno. A gente faz filho para mudar uma geração, para mudar uma nação, para avivar essa nação. Eu acredito que 3 filhos que fiz vão mudar essa nação, sim. Eu encontro pessoas que têm medo de ser incisivos. Tem pessoas que têm medo de se posicionar. Se posicione em meio à guerra que está acontecendo. Tome uma atitude. Existe poder em você. Existe poder em você. Para dizer para o mal sair e ele sair. Para dizer para as trevas recuarem e elas recuarem. Para trazer o coração do seu filho de volta para você. Existe poder em você. Existe poder em você quando você descobre que seu filho é usuário de droga. Existe poder em você. De ser uma mãe que tem uma visão. Filho, você está usando hoje, mas amanhã você vai estar na igreja comigo do meu lado. Existe poder em você. Existe poder em você quando você vê o seu marido sair de casa e diz, pode ir, mas você vai voltar me amando tanto, tu vai ver que eu vou fazer até assim, tô brincando. Existe poder em você, existe poder em nós, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que faz, Ele não está morto, querido. Então uma nação que tem 166 milhões de pessoas que têm os princípios cristãos, ainda clama por avivamento. O avivamento é você. O avivamento é você. E a gente clama, Deus manda, e Deus está falando, faz.
lê, busca, pelo menos, só eu faço aqui. É só Deus que faz, querido. Então, todo pai tem 2 deveres: de ser ministro no seu lar e de ser pastor do coração dos seus filhos. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. E o nosso lar, querido, ele deve estar sob o nosso controle. Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios 11. Provérbios 11, 29 diz assim, o início: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Se você quiser grifar, você pode grifar. Em outra versão diz: quem perturba a sua família, Provérbios 11, 29, herdará somente vento. Bom, herdar vento não deve ser uma coisa boa, né? Porque quando eu penso em vento, eu logo lembro assim do Katrina, de furacão, de devastação, de uma coisa que veio e trouxe bagunça. E a palavra está dizendo que quem perturba a casa, quem causa problemas à família, colhe essa desordem. Você diz, pastor, mas quem é que em sã consciência perturba a família? Diz. Quem é que em sã consciência leva problema para cá? Leva, querido. Leva. Salomão falou que é melhor morar debaixo de um telhado com goteira do que viver com uma mulher rixosa. Tem gente que é difícil, querido. Tem homem que é difícil, mas tem mulher que é difícil também. E muitas vezes nós perturbamos o nosso ambiente, a nossa atmosfera do lar. Quando é que eu perturbo a atmosfera do meu lar? Quando eu me distancio dele. Quando eu me distancio do coração da minha esposa. Quando eu me distancio de uma responsabilidade de dentro de casa. Porque vamos lá, querido, é cansativo. Vocês acham que construir uma família de sucesso é fácil? Tem jovem aqui que tem pai e mãe que lutou, que pelejou, que intercedeu, que passou por problemas, que passou por fases no casamento difíceis, mas permaneceram, e vocês viram seus pais vencer, e hoje vocês estão aqui, vocês não vão, mas para você já é uma outra versão, porque já pegou uma outra vibe da sociedade, que fala assim, para que lutar tanto com uma coisa que não vai dar certo? Parte para outra. Bom, então, é tudo muito assim, pede para sair, desiste, põe no paredão. Então, quem em sã consciência perturba o seu lar? Perturba o seu lar aquele que começa a se afastar do coração das pessoas que estão dentro dele. Quando você começa a se afastar da responsabilidade que você tem dentro da sua casa. Quando você começa a se afastar do coração das pessoas que estão dentro da sua casa. Você perturba o seu lar quando você faz isso. Você perturba o seu lar quando você deixa os seus filhos inseguros. Quando você perturba o seu lar. Deus quer que a sua família seja uma família saudável. Deus quer isso. Ele quer. Então, se educar é conduzir as pessoas para fora, por que as pessoas estão cada vez mais para dentro de si mesmas? É muita depressão, é muita reflexão. A criança com depressão agora. A criança quando sofre bullying, meu Deus, não sei o quê. As pessoas, na verdade, elas não conseguem mais ir para fora, elas se fecham totalmente. E daqui a pouco, querida, as pessoas vêm falar com você numa UTI espiritual, e quando você abre a portinha assim, você vê quanta tralha. Era tão simples. Era só você lançar isso sobre a cruz e receber a graça do Pai na tua vida. Pastor, aqui você não sabe, querido, eu não sei, mas ei, a tua gestação, a tua mãe que te gerou, e se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida, querido. Deus tem planos para você. Deus tem planos para aqueles que saíram do teu ventre também. Deus tem plano para a tua geração.
não perturbe a sua casa. O seu lar tem que ser um ambiente de paz. Não tolere não ter paz dentro da sua casa. Quando as mães entram em ação, quando a autoridade do lar, o pai está na sua posição, a mãe está, sabe, existe uma segurança. E então, claramente, a criança consegue estar sendo conduzida para fora dela. Estava conversando com uma mãe esses dias, e a mãe dizendo que no colégio a moda agora é ser parte dos grupos das bis. Ah, porque eu sou bi. Eu sou bi, eu já beijei essa, já beijei aquela. E você? Daí a filha da irmã fala, não, mas... Ela falou, pastora, poxa, o que eu falo? Olha, não pode. E que vai para o inferno. E que eu falei, calma. Uma vez uma mãe me procurou e falou assim, pastora, eu estou desesperada. Estava na fase daquela Monster High, e minha filha Monster High, aquela boneca, querida, uma coisa feia essa boneca. Ó, bichinho do diabo. Até a caixinha que ela vê é um caixão. E minha filha quer. E eu falei, simples, minha querida. A criança é visual, a criança é lúdica. Imprime umas 10 fotos de umas 10 Barbies mais bonitas, de umas 10 princesas, de umas 10 noivas. E imprime uma foto de uma Monster High, pelo menos a menos feia que você achar. Dá para sua filha escolher quem ela quer ser. Acabou o problema. Porque quando ela começou a ver aquelas princesas, quando ela começou a ver, ela, ai, que monstro. Ai, não quero ser monstro, não. Ai, não dá. O problema é que a mídia bombardeia o visual, bombardeia o lúdico, bombardeia, a imprensa vem e você afrouxa e você solta a rédea, e daí daqui a pouco você solta a rédea, você solta a rédea do casamento, você solta a rédea dos filhos, você solta a rédea de tudo, porque Deus vai cuidar. Deus cuida, querido. Mas cuida não para tu ver. Você dá um passo, Deus dá um passo. Você para, Deus para também. Então, aqueles que trazem perturbação para o seu lar. Eu quero te dizer que o seu lar tem que ter paz nessa noite. Cristo é o príncipe da paz. Se você entra com Ele no seu lar, você tem que levar essa paz. Você que é ministro da sua família, você tem que carregar em si as características de Cristo. Essa paz que tem que estar em você. E para terminar, eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe qual é o lugar mais difícil de você retornar? É para sua casa. Acredite. É muito bom, muito fácil você vir para a igreja, porque aqui tem pessoas que curtem você. É fácil você retornar por trabalho, porque lá você desempenha uma função e você está específico naquilo. É fácil você retornar para lugares que você frequenta alguns dias, mas é mais difícil retornar para casa. Porque quando você retorna para casa, você se depara com pessoas do cotidiano. Quando você retorna para sua casa, você se depara com uma pessoa que te conhece por inteiro. Conhece as tuas falhas, conhece os seus traumas. Essa pessoa sabe se você é uma pessoa mal-humorada. Essa pessoa sabe se você é uma pessoa que faz algumas coisas erradas. É difícil retornar para casa. Porque lá, às vezes, tem filhos esperando coisas de você e você está chegando tão cansado que você não tem nada para dar. Então, às vezes, é o último lugar que você quer chegar em casa. Porque eu vou ter que dar muito de mim, eu já estou tão cansado. Então, dentro da nossa casa está o coração das pessoas que nós conhecemos. Está a totalidade desse coração. E eu vejo que esse é um dos motivos porque as famílias têm sido destruídas. Porque o seu lar não é mais o seu ambiente de regresso favorito. O lar é apenas um pit stop para que a gente coma e a gente durma. Mas não existe mais euforia de voltar para casa.
Felipe passou 2 semanas e meia aqui, de 8 às 10 da noite, de 8 às 10 da noite, e às vezes o William, mãe, cadê o pai? Trabalhando, filho. Mãe, cadê o pai, Nicole? Trabalhando, filho. E às vezes chegava, às vezes as crianças estavam dormindo já. Daí um dia eu coloquei eles para dormir. Sabe, aquela hora que você não quer nem que o alfinete caia no chão. O dia já tinha acabado, exausta, já fui dormir. Daqui a pouco o Felipe encaixava na porta. Falei, é agora. Acabou meu esforço. Ele virou, crack. O William, pai. A Nicole, pai. Pronto, acabou. E levantaram, pai, pai, pai. Como é bom voltar para casa. Como é bom quando o nosso lar é o suficiente. Sabe? É o lugar onde você pode se abrir, onde você pode desaguar, onde você pode se entregar, onde você pode ser você. Abrir o seu coração. Onde você pode suprir as necessidades dos seus filhos, porque eu vou falar uma coisa para vocês, querido. Tenham uma certeza que um lar saudável vai construir corações saudáveis. E esses corações vão crescer saudáveis. E eles vão contagiar uma geração que pode não ser saudável. Mas através dessa saúde que eles receberam, pela segurança do lar, eles vão começar a construir famílias saudáveis também. Essa geração está vindo. Mas nós somos esses ministros. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, por favor. Cantamos aqui que temos que construir a nossa vida. Eu vou construir. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus.